Olá, é um grande prazer para nós estarmos aqui junto com vocês novamente, amigos da Palavra de Deus, para darmos continuidade ao estudo desse trimestre. Conversamos agora sobre as biografias bíblicas e hoje em especial vamos falar sobre o patriarca Jó, já na lição de número 8, a esperança de Jó. E a minha mana, que junto com ela nós vamos junto passar essas perguntas, fazer uma reflexão sobre a experiência do nosso patriarca Jó. Mana, lê para nós agora. Então, como já comentamos, hoje é a lição de número 8, a esperança do patriarca Jó. E o verso áureo da lição diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Esse é um versículo de Jó 13:15, que vai ser bastante comentado nessa lição e nós vamos refletir sobre estas palavras de Jó. Isto. A primeira parte das perguntas, a pergunta número 1, então diz: como podemos entender as palavras exasperadas de Jó dirigidas a Deus? Foram acusações contra ele ou um desabafo diante do único que lhe conhecia o coração e sabia da sua inocência? Vamos fazer uma reflexão lendo os versículos do livro de Jó, capítulo 3. A Mana vai ler para nós. Capítulo 3, versículo de 11 a 13. Isso, aqui diz assim: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse e por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria então. E até o verso 13. E depois 7, verso 4, fala assim: ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de me revolver na cama até a alva. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga minha causa? Os meus amigos zombam de mim. Mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Então, até o 12, Do mandamento de seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras de sua boca. Então eu acho assim maravilhoso essas palavras de Jó, a certeza que ele tinha de ter vivido piamente, de ter obedecido os mandamentos de Deus. Ele tinha inteira confiança, Verdade. Então, de acordo, antes você vai ler a nota também, mas de acordo com a pergunta, então a gente entende que aqui ele fez um desabafo, Ele estava conversando com Deus ali na oração, como deve ser, E ainda nós temos o capítulo 31, só que é o capítulo todinho aqui que podemos refletir, e cada um dos nossos amigos que estão nos assistindo pode fazer uma reflexão desse capítulo. Isso, que fala, Mana? Fala casa. que Jó declarando a sua integridade diante de Deus. Isso. De todos os versos desse capítulo aqui são maravilhosos, E aqui no verso 5, a gente pode só se deter nele e os irmãos 31, podem... de 1 a verso 5, diz assim: se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus com balança fiéis e conhecerá a minha integridade. Então, isso teria que ser como que diz... o pensar e o viver do cristão, Nós teríamos que ter essa certeza de que se Deus nos pesar, que ele então conhecer a nossa integridade, Então é um versículo aqui que dá bastante reflexão, Jó, na verdade, nesses versículos todos que nós lemos, Jó estava desabafando, Ele estava se expressando, assim, como que ele dizia, os seus amigos o acusavam e ele desabafava diante de Deus, porque ele sabia que Deus conhecia a sua integridade. Na verdade, que se cada um dos nossos amigos, irmãos, ler todos esses versículos, nós vamos compreender que Jó tinha certeza de que diante de Deus ele tinha um coração
limpo, né? Íntegro. Vamos para a pergunta número 2. Você quer fazer a pergunta, mana? Perdeu o patriarca a fé no Senhor? Quando a depressão nos arrebata a felicidade, do que devemos nos lembrar? Nossa plena confiança em Deus deve ser expressa em que palavras a semelhança de Jó? Isso. Então aqui, vou ler aqui em Jó 13, 15 e 16, diz assim: Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento, também isto será a minha salvação. Isso. Abacuque também tem uma lição muito para nós que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas não sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E para completar, tem no livro de João, 10, verso 14, diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então a gente vê aqui que o patriarca Jó, em nenhum momento, quando ele foi tentado, ele perdeu a fé, no seu Criador. Perdeu a confiança, né? E quando nós aqui, quando somos arrebatados, quando cai, que todos têm momentos assim de depressão, nós devemos nos lembrar das palavras de Jó, que é o verso áureo que a gente tanto, tão lindo que a gente comenta. Lembrar que ainda que ele me mate, nele esperarei. Essas são as palavras expressas de Jó em todos os momentos da sua angústia, da sua vida. Isso mostra que Jó, em todo o seu sofrimento, ele esperava no Senhor. Sim. O seu livramento, nunca reclamava. E a depressão é um mal que aflige o mundo, o mundo inteiro, E realmente, quando nós estamos assim depressivos, muitas vezes nós ficamos procurando a razão porque ficamos depressivos, mas na realidade pode acontecer com qualquer um, No caso de Jó, ele tinha razões para estar triste e depressivo, Mas quando isso acontece com qualquer um de nós devemos sempre nos lembrar que Deus é a nossa fonte. É o nosso pastor, é o nosso pastor, Não podemos desanimar, não. A depressão não pode desanimar ninguém. Isto. Você quer iniciar a leitura? Das profundezas do desencorajamento e desânimo, Jó se levanta para as alturas de implícita confiança na misericórdia e o poder salvador de Deus. Triunfantemente declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Também isto será a minha salvação. Deus pode permitir o surgimento de uma cadeia de circunstâncias que os levem a correr para a fortaleza, pela fé, insistindo junto ao trono de Deus, em meio a espessas nuvens de trevas, pois mesmo aqui sua presença está oculta. Mas ele está sempre pronto a livrar a todos que nele confiam. Assim obtida a vitória será mais completa, o triunfo mais seguro, porque o provado, pressionado e afligido pode dizer: ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso, Jó 13, 15, Muito lindo essas palavras. Quando a depressão baixa sobre a alma, isto não é evidência que Deus tenha mudado. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Estareis seguros do favor de Deus quando sois sensíveis aos raios do sol da justiça. Mas se nuvens pararem sobre vossa alma, não vos deveis sentir abandonados. Vossa fé tem de atravessar as sombras, vossos olhos devem ser simples e todo o corpo será pleno de luz. As riquezas da graça de Cristo têm de ser conservadas na mente. Entesourai as lições que seu amor provê. Seja a nossa fé qual a de Jó, para que possais declarar: ainda que ele me mate, nele esperarei. Quer continuar, Madá? Isso. Apegai-vos às promessas de vosso Pai Celestial e lembrai-vos de seu antigo trato convosco e com seus servos, pois todas as coisas contribuem juntamente para o bem
daqueles que amam a Deus. Digam aos que se encontram em angustiosas situações que sob provas penosas, ainda que ele me mate, nele esperarei. Não devemos seguir a Cristo intermitente ou caprichosamente, apenas quando é para vantagem nossa. Devemos decidir segui-lo na vida diária, devemos seguir seu exemplo como um rebanho segue, confiante em seu pastor. Devemos segui-lo mesmo sofrendo por sua causa, dizendo a todo passo, ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu achei muito interessante essa nota, sabe por quê, mano? Aqui mostra para nós que nós temos que ser cristãos quando estamos bem e quando estamos em situações diversas, né? Porque diz que muitas vezes Deus permite uma circunstância ao redor da nossa vida que tira a nossa alegria, nossa felicidade. Mas para provar a nossa fé, né? Porque foi isso que Deus permitiu que Satanás fizesse com Jó, né? Provar a sua fé. Então agora a nossa reflexão deve ser ter um comportamento semelhante ao de Jó, né? Sempre está em nossa boca, nosso coração, essas palavras, né? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Porque a tristeza faz isso com as pessoas, né? A gente perde-se o ânimo até de viver. Mas então a gente deve sempre esperar, né? Sempre em Deus. Isso. Você viu aqui no verso de Abacuque que você leu, eu gosto muito desse versículo de Abacuque, porque ali mostra que ele também foi um dos que confiava inteiramente em Deus, né? Porque ele diz, ainda que o fruto da videira não dê fruto, ainda que não tenha nada, quer dizer, no meio da fome, né? No meio da carência, ele diz que ainda assim eu invocarei o nome do Senhor. Ele falou semelhante a Jó, né? Porque pode tudo falhar, né? Tudo, mas ele não ia perder, né? Ia continuar louvando a Deus em qualquer circunstância, né? Isso. Agora, vamos para a terceira pergunta, né? Uhum. Vislumbrando o tempo da vinda de Jesus em glória e majestade, que palavras cheias de confiança proferiu? Como alcançaremos esta fé em nossa experiência cristã? Interessante, né? Essas palavras que nós vamos ler agora em Jó, no capítulo 19, do verso 23 até o verso 27. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Isso. E agora São Mateus, capítulo 16, o versículo 24 ao 27, né? É isso? Uhum. Diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Lindo, né, mana? Você vê que Jó conhecia já essas profecias da volta de Jesus, porque ele cria piamente que Jesus ia voltar. A promessa, porque né? Ele disse que o quê? Que ele cria que ele ia para a sepultura, mas ele disse assim: a minha carne vai se revestir novamente da minha pele e eu vou ver a Jesus com os meus olhos. Isso, né? Essa promessa maravilhosa da volta de Jesus, ele já no seu coração anelava, e ele dizia mais ainda que ele tinha saudade, né, daquilo,
diz que o coração dele doía dentro dele quando ele lembrava desse assunto da volta de Jesus. E Mateus, né, comentando que seria a segunda parte da pergunta, Isso. Mateus fala, né, ali Da volta de Jesus, da volta né? de Jesus, mas se não deixar tudo, então como alcançaremos esta fé em nossa experiência cristã? Somente fazendo uma entrega sem reserva, né? Uma entrega completa, sem restrições. Porque se não deixar, foi o que Jesus estava dizendo aos discípulos, deixar né? tudo, né? Para quem não tomar a sua cruz, né? Quem não lhe quiser levar, não será digno de mim. Então é só assim, né? A nota é muito linda aqui, começa no Parábolas de Jesus, página 421. Ao passo que os ímpios fugirão de sua presença, os seguidores de Cristo rejubilarão. Vislumbrando o tempo do segundo advento de Cristo, disse o patriarca Jó: vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. O patriarca Jó, na noite de sua aflição, exclamou com inabalável confiança: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. Levando a cruz, vossa experiência pode ser de molde a serdes habilitados a dizer: eu sei que meu Redentor vive, porque ele vive, eu também viverei. Que certeza é esta? Não descanse até que possa dizer sinceramente: meu Redentor vive, porque ele vive, eu também viverei, né? Segundo o Testemunho, Testemunho para a Igreja, página 88. Convido as crianças e os jovens a esvaziarem a mente de loucas vaidades e tornarem Jesus seu amigo para sempre. É loucura estar tranquilo e à vontade como tantos estão atualmente sem ter nenhuma certeza de serem na verdade filhos e filhas de Deus. Acham-se em jogo interesses eternos. Caí de joelhos em oração, pedindo forças para vencer as tentações, e devotai vosso tempo a esquadrinhar a Bíblia. Não precisais ficar ansioso. Verdadeira luz irradia da palavra de Deus sobre o coração aberto para receber-lhe os preciosos raios e pertencer-vos o privilégio de dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Né? Lá também na Meditação Matinal de 1962, Nossa Alta Vocação. Então aqui o interessante é que Deus, ele nunca manda que a gente fique ansioso, ele sempre nos alegra, se nos conforta, que mantenhamos o nosso coração calmo, né? Ele diz: não precisais ficar ansioso. Por quê? Isso. Se nós estamos estudando a palavra de Deus, se nós estamos orando, Deus vai aqui nos esclarecermos, né? Diz que preciosos raios, né? Raios de luz, né? De luz virão sobre nós, né? E até que nós possamos dizer: eu sei que o meu Redentor vive. É muito lindo, essa certeza, né? Mana, de que nós podemos ter no nosso dia a dia, né? Entremeando as dificuldades, né? A nossa vida, nós precisamos olhar para o céu e ter essa certeza, assim como essa certeza foi que deu a Jó a força para sobreviver àquela triste prova. E eu creio também que todos nós, se nós tivermos essa certeza de que Jesus vive, nós também vamos viver, nós também viveremos, porque Ele é o nosso galardão, né? O nosso quinhão para todos nós, né? Então a diferença do cristão é que o cristão, ele pode passar por dificuldades, mas o seu coração tem uma esperança, né? E o que não crê nessa esperança não vê saída, sofre muito mais, porque não tem esperança de que tudo isso vai passar e que um dia, né, nós poderemos viver com Cristo. Isso é o que nós vamos ver agora na pergunta de número 4. Que dura reprovação foi dada pela pena inspirada a uma família cristã que se entregou a um luto sem fim, permeado de lamentações. Então, nós vamos ler lá em 1 Coríntios, né? Isso, 15, aí o verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados.
e ainda mais os que dormiam em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes do que todos os homens. Olha, Que é o 22. mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Isso, então, O que faltava, a essa família, na verdade, foi o que nós vamos ver depois no trecho do Espírito de Profecia, Isso, nós vamos, mas também tem 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará à sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Isso. Então, aí o verso, tá falando da esperança da ressurreição, Tessalonicenses, falando da ressurreição, que é a promessa. E aqui essa nota é muito interessante, porque nós vamos compreender por qual razão essa família teve que ser repreendida, Porque sofrer pelo luto, todo mundo, é inevitável que as pessoas passem por um tempo de muito sofrimento, mas vamos entender melhor aqui, começando no 5º Testemunho para a Igreja, na página 309, começa assim: caros amigos, foi-me mostrado que vocês, como uma família, sofrem muita tristeza desnecessária. Deus não designou que os irmãos fossem desventurados. Vocês, no entanto, têm desviado a mente de Cristo e a centralizado sobremaneira em si mesmo. O grande pecado de sua família é a desnecessária murmuração sobre as providências divinas. Sua insubmissão a respeito é realmente alarmante. Suas continuadas murmurações os estão separando de Deus. À medida que os benefícios concedidos pelo Pai do céu às suas criaturas são contados minuciosamente, vocês não se sentem reprovados por suas ingratas lamentações? Vocês sabem que a morte é um poder a qual ninguém pode resistir, mas tornou sua vida quase inútil por sua inútil tristeza. Seus sentimentos têm sido pouco menos que rebelião contra Deus. Vi todos vocês a entregar-se ao luto e cedendo aos seus agitados sentimentos, até que suas ruidosas demonstrações de tristeza levaram os anjos a esconder e afastar-se do cenário. Esconder a face. Isso. Enquanto assim davam expressão a seus sentimentos, lembraram-se de que tem no céu um Pai que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, a fim de que a morte não fosse um sono eterno? Lembraram-se de que o Senhor da vida e glória passou pelo túmulo e o iluminou com sua própria presença? Disse o discípulo amado: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Bem sabia o apóstolo acerca do que estava falando ao escrever estas palavras, mas quando vocês cedem a uma incontida tristeza, porventura sua conduta é coerente com o conforto que a elas expressam? Pode continuar, mãe.
O Senhor é gracioso, misericordioso e fiel. Ele permitiu que alguém de seus laços domésticos, que era a mais inocente e a melhor preparada, descansasse durante os perigos dos últimos dias. Oh, não se excluam diante da melodia e do regozijo, lamentando como se não houvesse ressurreição dos mortos. Mas louvem ao Senhor, porque para ela não há mais morte, sofrimento, não mais tristeza. Ela descansa em Jesus até o doador da vida chamar a gloriosa imortalidade seus santos que dormem. O que aqui a irmã, né, a irmã White, ela quis nos ensinar, né, primeiramente aqui, isso é uma lição para todos nós, que a morte, na verdade, é uma bênção. Que eu acredito assim, que Deus, Ele é sábio demais para errar e bom demais para negar alguma coisa boa para seus filhos. Então, essa família, ela estava passando dos limites, né? Ela estava se entregando ao desespero, né? Para ela aquilo era um infortúnio, né? Ela se lamentava, chamava atenção sobre si e esquecia dos bens, né? Esquecia das promessas. Então as suas lamentações ingratas estavam afastando aquela família de Deus. Então a nossa querida irmã, ela foi obrigada a chamar a atenção deles, né? E ainda nota que fala que a mais preparada da família que Deus retirou, isso, né? Evitando Deus, até que ela passasse pelas agruras, né? Dos acontecimentos futuros, né? Exatamente. Então, não vamos dizer assim que é simples e é fácil, né? Não. Perder um ante querido, mas a gente deve ter sempre em mente que todo o sofrimento de Deus e que para muitos a morte é uma misericórdia, é um descanso, né? Então devemos sempre nos apegar. E olha, e esse verso acho que é de Coríntios, né, que você leu, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens, né? Então, e é por isso, quando não tem essa esperança da ressurreição, o desespero abate, né? O desespero abate e a pessoa fica desesperada mesmo, porque não tem esperança de ver seu querido novamente. Então, ele se entrega ao desespero. Mas, na verdade, se Cristo vive, né? Como Jó falava, né? Se o meu Redentor vive, eu também vou viver. Também viverei. Né? Essa deve ser a lembrança, que não deve deixar a tristeza tomar conta, né? Da nossa vida. Isso. Né? Agora a pergunta de número 5, ela diz o seguinte, olha, a Bíblia ensina que os fiéis que falecem vão imediatamente para o céu? Nós vamos ler, mas a gente, mais do que certo, que nós sabemos que não, né? Em que condição ficam até serem ressuscitados da tumba? Isso, vamos ler lá o que Eclesiastes vai nos ensinar agora, né? 9, verso 5 e o verso 10. Fala assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então esse verso aqui já está dizendo que nada acontece, né? Depois da morte. Isso. Ele fica lá esperando a ressurreição, né? E nós vamos também ler ainda em Apocalipse 22, 12. Diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então nós sabemos, a Bíblia claramente diz que, né, nós vamos receber o nosso prêmio quando Jesus voltar. Isso, nós vamos estar na sepultura descansando até que Cristo, né? O maior galardão que ele vai trazer para nós é a vida eterna. Né? Cada um de nós vamos receber. Aí o texto aqui do Espírito de Profecia está no Grande Conflito,
Diz assim: a Bíblia claramente ensina que os mortos não vão imediatamente para o céu. Eles são representados como estando a dormir até a ressurreição. No mesmo dia em que se quebra a cadeia de prata e se despedaça o copo de ouro, perecem os pensamentos dos homens. Os que descem à sepultura estão em silêncio, não mais sabem de coisa alguma que se faz debaixo do sol. Bendito o descanso para o justo cansado. Seja longo ou breve o tempo, não é para eles senão um momento. Dormem e são despertados pela trombeta de Deus para uma imortalidade gloriosa. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ao serem eles chamados de seu profundo sono, começam a pensar exatamente onde haviam parado. A última sensação foi a agonia da morte. O último pensamento foi o de que estavam a cair sob o poder da sepultura. Ao se levantarem da tumba, seu primeiro alegre pensamento se expressará na triunfante aclamação: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Essa é a certeza, de cada um dos filhos de Deus que conhecem o poder da palavra, as escrituras. Você vê que não é só no Novo Testamento, Jó já cria nisso, que ele ia ressuscitar e que ele ia ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. E hoje nós devemos cada dia sermos mais esclarecidos quanto aos que dormem, não sermos ignorantes. Por quê? Quando um ente querido nosso deitar no pó, nós temos certeza de que eles vão se levantar e que nós vamos nos encontrar. Assim, mana, morreu a irmã Serafina. Isso, a irmã Ana, Irmã Ana. A irmã Serafina, eu estava conversando com ela, dizendo para ela: olha, irmã, você vai ouvir a trombeta de Deus e você vai levantar do pó da terra e nós vamos nos abraçar. E assim ela inspirou e faleceu, Que Deus seja misericordioso com todos nós, nesse momento tão crucial que eu acredito que é para todos, tanto o que morre como o que fica. O que morre, ele vai despertar com aquela sensação da hora da morte. E olha que interessante que eu achei para a gente estar refletindo esse último parágrafo aqui, diz assim: ao serem eles chamados ao seu profundo sono, começam a pensar exatamente aonde haviam parado. Então, quando a gente vê aquela advertência aí de manhã, ao meio-dia e ao deitar-se à noite, nós estarmos como? Preparados. Terminando o nosso dia com Jesus, Porque se nós não fizermos isso e morrermos, o que vai acontecer quando nós acordarmos? A gente tem a experiência. Quando a gente dorme muito preocupado com uma coisa, quando a gente acorda, aquele é o primeiro pensamento que vem à nossa mente, é aquele que a gente dormiu. Ficou ali no sono, antes de dormir. Então assim vai ser com a morte. De acordo com os nossos pensamentos, a hora que nós formos, a hora que nós despertarmos do sono, da morte. Isso, diz que é como um fio, Nós já falamos sobre isso bastante. Como uma tomada. É como um fio que vai novamente se ligar. Por isso que o nosso pensamento, aquela passagem que fala orai sem cessar, é uma oração constante. Isso. O pensamento tem que estar ligado em Cristo constantemente, porque se a morte sobrevir a qualquer um de nós em qualquer momento, nós possamos ter morrido pensando em Cristo, com o nosso pensamento voltado para Cristo, para que quando nós acordarmos, então nós podermos também estarmos preparados para a ressurreição, Que o Senhor Jesus possa nos conceder graça e desejo cada dia mais, Isso mesmo. De buscar o conhecimento da Tua palavra. Amém. Isso mesmo. Assim terminamos mais uma lição, mais um capítulo, da nossa lição desse trimestre. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, nos dê o nosso joinha. Pode compartilhar também, compartilhar com outras pessoas, porque são lições que nos ensinam muito a cada dia, sobre
Qual é o desejo de Deus para mim? É que eu seja feliz. Se o sofrimento me sobrevém, é porque Ele quer me ensinar alguma coisa. Então devemos estudar a palavra de Deus com essa finalidade. Aprender sempre, em qualquer momento, seja na provação ou seja na alegria, quando estamos felizes, quando estamos tristes. De todas as maneiras, o que Deus quer é nos ensinar. Que Deus seja louvado por tudo. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.